Sejam bem-vindos a mais esse encontro. Eu havia marcado com vocês pelo Google Meet, mas a pedido de alguns, eu resolvi gravar esse vídeo para poder falar um pouquinho de como tem sido todo esse processo para mim, como foi, o que causou essa ansiedade, o que ativou esse gatilho de urgência aí que realmente acabou me tirando do sério e fazendo com que eu tivesse que tomar algumas atitudes, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Sabrina, eu sou a fundadora do movimento Sara Mentoria, né? E tenho ali o grupo de desenvolvimento. Nosso grupo, eu compartilho reflexões, compartilho partes do meu trabalho, né? E estou aqui gravando, né? Estou com esse vídeo agora, justamente para contar um pouquinho da minha experiência, né? Nada mais verídico do que aquilo que realmente acontece com a gente. Então, vamos lá. Eu iniciei o meu processo de direção, né? Comecei a dirigir e, como esperado, né? Veio uma ansiedade. Porém, o processo que eu passei, né? Dessa ansiedade foi algo muito intenso. Algo que eu nunca imaginei passar, né? A ponto de chegar a realmente sentir desespero. Desespero por pegar uma chave na mão ou pensar, eu vou pegar o carro que eu vou ter que fazer qualquer tipo de trajeto. O que desencadeou, tá? Antes de tudo, para que vocês entendam. O que desencadeou essa minha ansiedade foi justamente um anticoncepcional que eu estou tomando para poder evitar, já que meu bebezinho tá pequeno, né, para evitar novas gestações. Então, isso trouxe uma sequela, tá? Eu descobri que esse anticoncepcional específico, ele gera ali, pode gerar sinais de depressão, ansiedade. E eu, por já ser uma pessoa ansiosa, tive essa intensividade aí nesses sintomas, tá? Da minha ansiedade. Então, eu vou explicar para vocês primeiro o que eu resolvi fazer, certo? A importância de você conhecer os seus limites, conhecer o seu processo, conhecer o seu caminhar é imenso, gente. Justamente porque você sabendo as suas limitações, você sabendo conhecer, hoje, vou dar o meu exemplo, tá? Hoje eu estou ansiosa, hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste, hoje eu estou aflita, hoje eu estou angustiada. Você saber reconhecer as suas emoções tem um papel fundamental em você conseguir identificar o que está acontecendo, tá? Eu senti, né, esse desespero, tá? Foi um desespero que eu senti. E por conta desse desespero, eu resolvi fazer o quê? Falei assim, não, peraí, vou analisar para ver o que tá acontecendo. Fui verificar se realmente se eu estava tomando alguma medicação. A única medicação que eu estou tomando é esse anticoncepcional, que ele é injeção a cada 3 meses, e aí eu fui pesquisar, certo? Mas poderia ser alguma outra coisa, tá? Poderia ter sido a minha alimentação que estava ruim, poderia ter sido o sono que estava prejudicado, tá? Eu tô citando esses exemplos para que vocês possam olhar e analisar. Quando acontece algum caso, tá? Você sentiu algo estranho e está fugindo da normalidade. Você precisa analisar e verificar o que está acontecendo com você antes de tudo. Então, eu verifiquei que realmente estava tudo dentro dos conformes, exceto por essa medicação que eu estava tomando, ok? Fui pesquisar, fui me informar, ver o que estava acontecendo, confirmei, né? Realmente era a medicação que estava me causando a ansiedade, né? Por eu já ser ansiosa, ela veio uma intensidade muito maior. Beleza. E agora? O que fazer? Né? E é agora que eu começo a compartilhar com vocês. Todas as vezes que eu pegava a chave do carro na mão, meu coração apertava,
não era nem acelero, tá? Não ficava acelerado nem nada do tipo, ele apertava mesmo. Sabe quando você sente que algo ruim tá acontecendo? E todas as vezes que eu pensava em um determinado trajeto, a minha mente só me trazia a catástrofe. E eu sabia que estava errado isso. Falei assim, não, eu preciso mentalizar o trajeto que eu tô fazendo de uma forma positiva. Então, eu fui buscar meios, né? Primeiro, fui fazer a suplementação. Então, eu comprei um complexo B, tá? Comprei justamente porque a vitamina B12, ela nos ajuda e muito para quem tem ansiedade, além de aumentar a concentração, além de outras vitaminas também dentro do complexo B que também vão trazer alguns benefícios, ok? Então eu suplementei. Com essa suplementação, eu vim também com um fitoterápico. Nesse fitoterápico, né, é a passiflora, tá? É algo natural, porque eu estou amamentando ainda. E aí veio a diminuição da ansiedade, mas não foi só isso que eu fiz, tá? Eu também vim com alguns ensaios mentais. Como funciona esse ensaio mental? Eu coloquei ali uma frequência de hertz, que é algo que eu uso, né? Me ajuda bastante quando eu tô muito acelerada. E essa frequência, ela era específica para diminuição de medo, ansiedade. E aí eu coloquei ali, tentei diminuir a frequência da minha mente, que eu sou muito acelerada, minha mente estava trabalhando de forma extremamente acelerada. Eu diminuí a minha frequência ali mental, justamente para eu poder conseguir tirar, sabe o que eu falei para vocês? Que todas as vezes que eu pensava em algo referente a dirigir, a minha mente já vinha com algumas catástrofes. Pois bem, e eu nunca sofri acidente, eu nunca passei por um processo traumatizante relacionado a veículos, nada do tipo que pudesse desencadear esse tipo de reação do meu cérebro, mas aconteceu. E aí, eu colocando essa frequência de hertz, eu vou compartilhar com vocês no grupo, eu também comecei a praticar a meditação. Então, eu fiquei ali buscando a respiração, tá? Foi uma respiração que eu aprendi nesse processo que eu achei maravilhosa, que é uma respiração quadrada, tá? Vocês não vão me esquecer justamente por conta desse nome. Respiração quadrada. Então, eu vou te ensinar como faz. Você puxa o ar por 4 segundos, certo? Segura o ar por 4 segundos. Vai soltando pela boca calmamente 4 segundos e segura de novo o ar por 4 segundos. Então, por isso que ela se chama respiração quadrada, justamente por conta desse processo. Você respira, puxa o ar, segurou, soltou, segurou. Aí, de novo, vai fazendo algumas vezes. Então, eu vou fazer aqui com vocês, tá? Vamos puxar o ar, todo mundo. Puxa o ar. Segurou. Solta o ar, segurou. É simples, muito simples. E isso me ajudou bastante, tá? Porque a respiração, quando a gente puxa o ar, segura, ele circula. Você já parou para pensar como você respira? A gente respira assim, ó. A gente puxa e já solta. Então não dá tempo do ar que nós respiramos passar por todo o canal, entrar no pulmão, trazer todo um conforto, oxigênio que o nosso corpo precisa. E aí o nosso cérebro também não oxigena. E aí a gente precisa fazer essa oxigenação do nosso corpo. Se você se sentir confortável em fazer mais segundos, faça. Eu consegui fazer 6 segundos de forma tranquila, tá? Então, eu puxei o ar por 6 segundos, segurei 6 segundos, soltei 6 segundos e segurei 6 segundos. E aí, repete várias vezes, tá? Repete ali por uns 2, 3 minutos, justamente para poder trazer essa limpeza, né? Então, assim, além dessa prática, né, de respiração,
eu fiz a mentalização, né? Como eu consegui, através da frequência de Hertz, diminuir a aceleração dos meus pensamentos negativos, então eu consegui vir com um pensamento positivo, certo? E não é só pensamento positivo, tá? Eu peguei ali o trajeto que eu estava com dificuldade e eu mentalizei fazendo aquele trajeto de forma tranquila, sem falhas, né? Sem nenhuma falha, sem nenhum erro. E ali eu mentalizei por várias vezes, né? Então, esse é uma técnica que se chama, tá? Primeiro é um ensaio mental de você mentalizar ali o que você precisa fazer de forma satisfatória, né? E além de mentalizar, você repetir esse processo. Por quê? Nosso cérebro, ele não diferencia o que está acontecendo no momento, né? Do que você está imaginando. Ele não tem essa diferenciação. Então, para ele, tudo é a mesma coisa. Quando você está imaginando algo, né, que nem eu, no meu caso, eu imaginei esse trajeto que eu tinha dificuldade fazendo de forma maravilhosa, né? E nisso que eu imaginei muitas vezes, então é como se eu tivesse passado por esse local várias vezes. E aí veio com o tempo, né? Obviamente, se fosse real, com o tempo viria a experiência, a maturidade nesse aspecto. E não é diferente, tá? Eu tô falando aqui a respeito dos meus processos, tá? Do que eu passei e eu explicando como eu fiz. Mas isso é adaptável para tudo na sua vida. Se você tem uma entrevista de emprego e você se imagina indo mal, você vai mal? Se você tem a mesma entrevista e você ali repassa na sua mente o que você vai falar, como você vai falar, qual o seu comportamento, você percebendo, tá? Eu não estou falando de aceitação da outra pessoa, no seu currículo, nem nada, eu tô falando a respeito de você perceber que você deu o seu melhor. E aí você reprocessa essa imagem várias vezes na sua cabeça. O seu cérebro entende como se isso estivesse acontecendo por várias vezes e que todas as vezes foi bem sucedido. Nosso cérebro ele tem um mecanismo de nos proteger. Então ele nos protege de qualquer coisa que vai fazer a gente gastar energia. Então, se no meu caso, tá? Eu pegar o carro e dirigir, eu vou gastar energia física e mental, porque eu vou ter que ficar pensando ali todo o trajeto, vou ter que ficar pensando o que fazer, como fazer, de que forma executar. Não é diferente em qualquer outra coisa que vocês vão fazer. Então, nosso cérebro ele vai trabalhando dessa forma, de poupar energia. É o modo sobrevivência dele. Então, nessa que ele quer poupar energia, ele nos ativa gatilhos, né? E isso acaba trazendo ansiedade, acaba trazendo situações de depressão, justamente porque ele não quer executar tal tarefa porque vai demandar esforço, vai demandar uma ação sua. Então, assim, faça esse ensaio mental, né? Se você tem medo de fazer algo, de executar uma tarefa, falar em público, né? Tem muitas pessoas que têm essa facilidade de falar, mas tem medo de falar em público. Então, mentaliza ali, né? Você na frente de várias pessoas e você falando perfeitamente, falando muito bem, no final sendo elogiada. Isso é um ensaio mental, tá? Outra técnica que eu usei foi a Sweets, tá? Desculpa. Essa técnica dentro da PNL, ela é da repetição de forma rápida. Então você imagina ali 20, 30, 40 vezes, o máximo de vezes que você conseguir essa cena de forma muito rápida. Como se estivesse acontecendo muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes de forma sequenciada. O seu cérebro vai registrar como se isso realmente aconteceu de fato real e vai fazer com que se transforme, como se torne natural esse falar em público. No meu caso, foi o que eu usei para eu poder conseguir passar por esse trajeto de forma muito tranquila. Então, foi uma das técnicas que eu usei. Outra técnica
que eu usei e me ajudou muito. A espiritualidade, tá? Eu sei que é algo delicado para falar, porque cada um tem a sua, uns são cristãos, outros evangélicos, outros judeus, outros macumbeiros, umbanda, candomblé, enfim, cada um tem a sua fé, tem a sua crença, porém, a minha espiritualidade me ajudou muito. Então, eu me colocava ali em momentos de oração, colocava, apresentava a Deus o que estava me deixando desconfortável, o que estava me deixando ansiosa, aflita, e tudo isso me ajudou, né? Eu não vou falar aqui sobre crença nem nada, mas a gente ter um contato com o nosso Criador nos ajuda, nos fortalece, nos faz entender que nós somos conduzidos por Ele. E Ele nos deu a oportunidade de conduzirmos a nossa casa, a nossa família, na nossa empresa, com os nossos filhos. E a gente é capaz, né? Algo que eu percebo muito, e nessa minha situação eu consegui analisar de forma mais plena. Pessoas ansiosas, momentos de ansiedade, baixam a nossa autoestima. Então, quando você tá ansioso, você tá ansiosa ali, os pensamentos que vêm eu não consigo, eu não sou capacitada, eu vou desistir, eu vou parar. E é exatamente o que eu falei, né? O nosso cérebro, ele nos sabota. Precisamos tomar decisões racionalizadas. Não podemos deixar com que o que eu sinto mova o que eu preciso fazer. Se eu tivesse parado ali no processo, eu não iria adiante, eu não iria usufruir de benefícios que a direção me traz, né? A direção, ela me traz algo que eu trazendo, né, essas reflexões, essa autoanálise, eu descobri que o medo em si não era apenas da direção, mas era da liberdade que eu estava alcançando através dessa direção. Então, se você está ansioso, você está passando por algum processo de medo, pense um pouquinho. Será que você está com medo disso mesmo? Sabe? Será que você está com medo de realmente fazer uma entrevista? Você está com medo de iniciar uma faculdade? Ou será que é o medo da liberdade, da novidade que isso vai te trazer? Sabe? É algo, parece ser algo tão simples, tão bobo, mas quantas vezes a gente acaba se sabotando por conta de ser cenários desconhecidos, serem lugares que a gente ainda não chegou, não colocou o pé e a gente resolve retroceder. Eu conversando com uma pessoa ontem, né, e ela me contou uma situação em que ela falou, por impulso eu fui lá e eu retrocedi e voltei para trás. Quantas vezes a gente faz isso, né? O nosso cérebro, ele vai se expandir, ele vai nos colocar em situações em que a gente sinta-se confortável. Quando houver desconforto, ele vai lutar ali para nos tirar dessa situação. Então, aí que entra a autossabotagem, sabe, gente? Então, pensa um pouquinho. Quando você estiver num momento de medo, de ansiedade, pensa ali, o que será, o que essa situação, né, vai me beneficiar? Por que eu estou agindo dessa forma? Será que realmente é algo ruim para mim? Porque eu tô querendo fugir disso. Se isso vai me trazer benefícios, eu tô querendo fugir por quê? Então, assim, se coloque, né, nesses momentos de reflexão. Desculpa. Se coloque nesses momentos de reflexão, né? Faça essa autoanálise. Eu usei dentro desse meu processo em que eu tive esses sinais, esses sintomas, eu usei o checklist que eu já disponibilizei para vocês. Então, tudo na minha vida,
me trouxe algum tipo de desconforto, eu uso o checklist. Lá nesse checklist tá questionando, né, a respeito do meu sono, da minha alimentação, tá também me questionando ali a respeito das minhas vitaminas, tá? Se eu tô precisando, eu estou com falta de vitamina, se como que tá a minha questão hormonal, como que tá a minha questão. Agora eu não vou lembrar, mas muito nesse sentido. E aí foi aí que eu consegui descobrir que realmente o meu problema era algo medicamentoso, né? Era algo externo que estava trazendo esse desconforto de forma interna. Então, assim, façam essa análise em qualquer situação. Esse ensaio mental, quando vocês precisarem, faça, é maravilhoso, tá? Esse ensaio mental é justamente o que vai te ajudar a mentalizar algo bom acontecendo. Então você precisa passar por um processo, uma entrevista, ou alguém que vai fazer uma cirurgia, tá? Às vezes a pessoa fica ali tão ansiosa que precisar fazer uma cirurgia e tá com medo, tá com ansiedade. E infelizmente a gente acaba pensando e se der errado, e se não acontecer da forma que eu tô esperando, como que vai ser? Então, assim, para acalmar, né, as suas emoções, você faz uso desse benefício que o ensaio mental nos traz, tá? Então você mentaliza. Gente, é mentalizar de verdade, você imaginar, sabe? Como se tivesse uma tela de cinema na sua frente e você passa ali como se fosse um filme. É literalmente isso, tá? E aí, essa outra técnica, que é o switches, né? Você vai passar ali várias vezes esse filme. E quanto mais acelerado você conseguir passar, melhor ainda, tá? E você vai aumentando, aumenta as cores, deixa mais forte as cores, aumenta os sons que você ouvia no ambiente, você deixa mais intenso. A gente já faz isso de forma negativa, tá? Nós já usufruímos dessa técnica de ensaio mental, mas de forma muito negativa. Todas as vezes que a gente vai fazer algo e a gente já pensa, fala assim, não, não vai dar certo, vai acontecer tal coisa. Eu vou fazer uma viagem, o pneu vai furar, eu vou ir para tal lugar, eu vou cair. Alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, o nosso cérebro ele já faz uso dessa ferramenta, só que não para o bem. Então, você vai começar a utilizar ela de forma benéfica para você, tá? Frequência de hertz também é algo que me ajuda muito, tá? Em momentos que eu tô passando por ansiedades normais do dia a dia, aflições, estresse, tudo, tem frequência para tudo, tá? Eu vou mandar especificamente essa que eu usei no grupo e vou disponibilizar novamente esse checklist, tá? Façam uso dessas ferramentas, sabe? Busquem estar mais perto da sua espiritualidade, independente da sua religião. Pratiquem, né? Orem, rezem, meditem, se conecte com o sagrado. É algo que vai te ajudar a ter propósito de vida, a ter um objetivo a ser alcançado futuramente. Porque se você se ver numa situação que não tem saída, você simplesmente vai começar a desistir de viver. Você vai desistir de alavancar, ir adiante, buscar os seus objetivos. E não é isso que nós queremos, sabe? Outra coisa também que ajuda muito, tá? Pessoas ansiosas, a escrita. Sim, gente, escrever, não é digitar, não, é escrever. Papel, caneta, escreva. Escreva seus sonhos, escreva seus objetivos, escreva tudo aquilo que você deseja alcançar nos próximos meses, as suas metas. Escreva. Tem um poder maravilhoso, não somente na questão espiritual, né, para aqueles que acreditam,
mas também questão neurológica. Tudo que você escreve, seu cérebro está registrando, né? Tanto que pesquisas indicam que 10% do que que a gente aprende é pela escrita, né? 10%. Então, quando você escreve uma meta, o seu cérebro, de certa forma, ele está se comprometendo com aquele objetivo. E ele começa a buscar meios de poder trazer ele à realização. Então, escrevam os seus objetivos, escrevam as suas metas, os seus propósitos, façam uso das orações, da meditação, a respiração, tá? A falta da respiração, a falta de ar dentro de uma crise de ansiedade é algo constante. Então, quando você faz uso do oxigênio, seu cérebro vai voltando para o lugar e ele vai voltando a se acalmar. Então, essas foram as técnicas que eu usei, tá? Chá de camomila, tá? Também me ajudou. Então, como eu tomava a passiflora à noite, pela indicação que eu tive, ela daria sono. Não tive sono, né? Mas tomava ela à noite e antes de eu sair, quando eu percebia que eu estava ali um pouquinho agitada, eu tomava um pouquinho, tá? Não abusava, mas tomava um pouquinho de chá de camomila para poder dar uma relaxada, né? Então, assim, o seu cérebro, quando ele ativa esse gatilho da ansiedade, ele está ativando o gatilho da urgência, como se você precisasse fugir de um leão, como se a sua casa estivesse pegando fogo, você precisa resolver de forma rápida. Em pequenos momentos, tá tudo bem, né? Mas o perigo é de forma constante. Quando essa ansiedade, ela deixa de ser um momento ansioso para se transformar em dias ansiosos. E é essa crise, é esse desespero que muitas pessoas passam, né? De passar ali, de sentir momentos muito ansiosos e não conseguir sair, tá? Existe sim muitas pessoas que às vezes precisam entrar com medicações controladas para poder ajudar o cérebro voltar pro seu estado normal, seu estado relaxado. Então, se você percebe que o seu corpo está em gatilhos de urgência, ele está agindo de forma impulsiva, ele está agindo com medo exagerado, se atente, busque ajuda, tá? Você não está sozinho nesse processo. Sempre vai ter alguém para poder te escutar, se não for um amigo, se não for um profissional de saúde. Busque ajuda espiritual, mas busque ajuda. Não me importa, né? Use essa alerta que o seu cérebro está dando para poder identificar: eu não tô legal, eu preciso de ajuda, preciso parar. Preciso parar alguns momentos, fazer as minhas reflexões, me encontrar novamente e voltar para o meu estado natural. Eu ainda continuo fazendo algumas técnicas, fazendo uso da passiflora, justamente para que eu continue evoluindo dentro desse processo de direção. Eu estou compartilhando com vocês, não é algo que aconteceu há 10 anos atrás. Eu estou compartilhando com vocês o que aconteceu comigo semana passada. Então, é algo recente, é algo que continua acontecendo, é algo que ainda está num processo e a gente vive assim. Como eu costumo dizer, esse é um dos prazeres da vida adulta. Nosso cérebro vive carregado. Então, são carregados de informações, é carregado de medos, inseguranças, tarefas, é filho, marido, família, esposa, é escola, faculdade, é trabalho, é tudo. E quando acontece uma coisinha, por mais simples que seja, às vezes estoura, faz com que estoure a bomba que já está ali em ebulição dentro de você. Então, pare, né? Se permita
refletir, se permita parar, se permita evoluir no seu processo de autodesenvolvimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu consiga ajudar vocês de outras formas, mas usem essas técnicas adaptadas para tudo o que vocês precisarem, tá? Se tiver alguma dúvida de como executar alguma delas, podem me chamar no particular. Eu estou aqui à disposição de todos vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus.